Meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão ouvir isso, tá? Mas vamos começar a tentar fazer a primeira parte do livro Sobre as Cinzas do Tempo, de autor. Isso aqui eu já copiei aqui para poder ler para vocês terem uma base. Inclusive, eu vou soltar aqui agora a base principal do livro, tá? Em algumas coisas que eu pesquei na rede, e a outra que eu peguei pela Wikipedia, tá? Que é a biografia de uma das pessoas que vai fazer a parte principal, o speech principal do livro, tá? Título do livro: Sobre as Cinzas do Tempo. Autor: Carlos Bacelli, que é o médio. Inácio Ferreira, que é o espírito. O gênero do livro: romance, assunto romance, idioma português. Livro da Dedier, tá? É uma editora Dedier. É, eu não me recordo o nome da editora referente Dedier, eu não me recordo. Então vem aqui páginas, 272 páginas, tamanho 14 por 21. Aí vem aqui. O, o espírito principal que a história toda envolve é um espírito chamado Thomas de Torquemada. Isso aqui põe aí na Wikipedia, na Biblioteca Universal da internet. Ah, aqui, visão geral da formação. Thomas Torquemada, tá? Foi um frade espanhol, cunhado o grande inquisidor. Foi inquisidor geral espanhol, descendente de conversas dos reinos de Castela e Aragão, do século XV, e confessor da rainha Isabel a Católica. Torquemada nasceu no dia 14 de outubro de 1420, na região histórica de Castela, Espanha. Faleceu em 16 de setembro de 1498 em Ávila, Espanha. Ou seja, até a época da feitura desse livro sobre as ciências do tempo, ele estava desencarnado há aproximadamente 455 anos. Nessa altura do campeonato, ele já era um mago negro. Tá? Aí vamos continuar aqui. Local do enterro: Real Mosteiro de Santo Tomás Ávila, Espanha. Os pais dele: Pedro Fernandes de Torquemada e Néncia Ortega. Formação dele: Universidade de Salamanca. Morte, no caso, 16 de setembro de 1498, com 78 anos, Ávila. Fonte de informação: Dicionário Wikipedia. Aí, vamos ver, papapá, a história funciona da seguinte maneira. Dr. Inácio Ferreira estava ainda encarnado, embora foi relatado isso após o desencarne dele, que veio a informação espiritual, informação mediúnica, mas isso tudo aconteceu a primeira parte do livro, dos dois livros, Sobre as Cinzas do Tempo, volume 1, e do outro lado do espelho, volume 2, o volume final. Na parte Sobre as Cinzas do Tempo, Dr. Inácio Ferreira, Manuel Roberto, Dona Modéstia Cravo, Dona Maria Modéstia Cravo, eles eram o que funcionava dentro do hospital do Sanatório Espírita de Uberaba.
Ele era o diretor médico lá, foi o diretor médico lá, mais ou menos durante 50 anos. Um determinado dia, chega um fazendeiro lá, chamado Juliano, ah, casado com a Maria das Dores, tá, de uma família católica, tá? E tinha um filho. Esse filho chamava-se, deixa eu ver, botar aqui, onde é que eu anotei isso aqui? Paulinho, tá? Ele tinha 17 anos. Isso aí ocorreu em torno de 1953. Esse seu Juliano, tá, morava numa cidade próxima, chamada Capão da Onça, em Minas Gerais. Tá? Acontece que quando esse senhor estava com problema com o filho na casa dele e tudo, e estava vendo muita desarmonia, ele quando arranjava uma brigazinha para poder segurar ele, não era uma pessoa para segurar um jovem, tinha que ser 10, 20 pessoas, 20 homens para poder segurar ele, porque ele se exaltava muito então ficou constatado que ele estava ficando louco, vamos botar assim. Tentou a igreja, tentou uma opção de coisa, na hora que chegou um padre lá para poder tentar catequizar ele, ou exorcizar ele voou no pescoço do padre, quase que estrangulou o padre todo, foi preciso não sei quantos capanga dele lá, poder segurar o garoto para poder tirar de perto do padre, senão matava ele. E nessa brincadeira amarraram o rapaz, né? E levaram na igreja. Aqui não, aqui não entra doido, não. Levaram nos hospitais, eles quebravam os hospitais, todo o diretor do hospital botava ele para fora, porque o prejuízo era grande. Quem sobrou? Hospital, Sanatório Espírita de Uberaba. Aí chegou lá, com o menino amarrado, ah, colocou na. Chegou lá que foi conversar com o doutor Inácio. O doutor Inácio estava fazendo a ronda dele no hospital. Então conversou com o enfermeiro-chefe, o Manuel Roberto. Explicou a situação toda. Manuel Roberto levou para o escritório do doutor Inácio e pediu que aguardasse lá. Aí foi procurar ele. Foi lá e tal, ele chegou para poder conversar, conversando lá e tudo. O senhor Juliano meio chateado de levar o menino para lá, que é a última castada que podia fazer, porque não sabia o que fazia mais com o garoto. A mãe não quis ir lá porque a mãe era católica, ficou com medo do padre brigar com ela, tá? Então ficou em casa. Em parte foi ótimo. Aí o menino tá lá, amarrado lá. O doutor Inácio chega para poder conversar lá com o seu Juliano e o Paulinho amarrado, olhando sério para ele, onde ele ia, a mulher que acompanhava ele com os olhos. Ah, tudo bem, não, isso aí não pode ser um garoto desse amarrado desse jeito, não pode não. Virou pro Manuel Roberto e falou assim, não, desamarra o menino aí para poder a gente conversar aí direito. Nesse meio tempo, chega no sanatório o espírito de Humberto de Campos. Encontrou Dona Modesta lá e falou assim, Modesta, corre lá, fala com o Inácio para não desamarrar o menino de jeito nenhum, tá? Que o negócio lá é muito mais sério do que você está se imaginando, tá? Aí, tudo bem, chegou lá, na hora que ele ia desamarrar, Modesta entra na sala. Inácio, para imediatamente, porque não é para desamarrar. O Humberto de Campos falou para não é desamarrar. Ah, para quê? Paulinho, que estava inocentemente ali, tão humilde, né? Arregalou o olho lá, sua isso, sua aquilo, põe-se daqui para fora que você chegou para me atrapalhar. Eu estava pronto para poder quebrar esse hospital inteiro, agora você chega e me corta essa? Aí o Inácio parou, todo mundo parou, vamos esperar, né? Aí acabou de haver a entrevista, virou para o Sr. Juliano, professor Juliano, você faz o seguinte, você volta daqui a 15 dias, que nós vamos tentar, nós trabalhamos aqui com
mediúnicas e vamos tentar ajudar o rapaz para ver o que está acontecendo com ele. Aí, quando o Manuel Roberto levou ele para o apartamento dele, que era no subsolo, que ele poderia fazer o que ele quisesse lá, ninguém ia ouvir mesmo, né? Tipo uma cela, estava lá, um local de pedra, já preparado para esses tipos de espírito violento. Uma cama sem nada, estava lá tudo bem, trancado lá. Aí o seu Juliano chega para ele e fala assim, doutor, ah, meu gado está todo com aftosa, está acontecendo muitas coisas. O menino, na hora que passa onde ele passa, aparece fogo em outro canto e tudo. E eu estou em situação difícil. Eu não tenho condição de pagar o senhor. Ele disse, não, meu filho, não esquenta com isso, não. Vai lá, fica lá, deixa o menino aqui com a gente, não precisa pagar nada, não. Aqui nós fazemos por caridade, tá? E deixou lá o cara saiu assim meio de lá, tudo bem, foi embora pra casa. Aí o menino tá lá, amarrado, lá dentro da cela, amarrado. Mano, o Roberto vai preparar comida, tá? Entra dentro da cela, sem desamarrar o menino, dá comida para ele. Ele comeu tudinho. Acabou de comer, ele olhou assim pro enfermeiro, vomitou tudo em cima do enfermeiro. Em cima, juntamente com palavrões e outras coisas mais. Peraí que o negócio aí tá errado. O Inácio saiu, o Roberto saiu, chegou pro Inácio, o Inácio estava em casa, doutor, aconteceu isso, será que o senhor pode dar um pulinho aqui? Inácio sai correndo lá, pega o Cinca dele, entendeu? Cinca Xandar, parece o nome, a marca do carro, correu lá para o hospital. Chegou lá, explicou e tentou falar lá, tentou ver lá com o menino, não conseguiu ver. Ah, e nesse meio tempo, o Chico Xavier aparece lá para poder fazer uma visita pro, pro Inácio, né? Muito amigo. Ô, Chico, foi bom você chegar aí. Eu tô com um caso aqui estranho aqui. Será que você pode dar uma olhadinha? Posso sim, vamos lá. Pegou, levou lá para baixo. Quando chegou lá, o menino olhou para o Chico Xavier, se transmutou ali imediatamente para um cara grandão, magro, esquelético, com olho de fogo. Seu isso, seu aquilo outro. Você escapou da minha mão. Lá na minha época você escapou da minha mão, mas agora eu te pego. Vou te estrangular, não sei o que lá. O Chico, ô, meu irmão, isso assim, naquela mansidão dele. Meu irmão, não faz isso. Olha que isso passou. Ah, não tem que quebrar, papapá. O Chico sai, então o Inácio, o Manuel Roberto e o Inácio ficaram parados, né? Aí quando chegou lá no escritório, o Inácio, Chico, você sabe quem é aquele espírito que está lá? Ah, não sei não, mas deixa ele aí, velho. Ele vai se identificar com você. Tudo bem. Aí ficou lá, estava esperando chegar numa quarta-feira, que era o dia da mediúnica, que é onde fazia os tratamentos. Aí saiu e tal, foi para cada um para sua casa. Outro dia, o Inácio saiu, foi lá no centro espírita que o Chico tinha, mantinha lá, e conversando com ele e tal. Ele disse, ó, meu filho, cuidado, cuidado que os inquisitores estão rondando aqui a região que está mesmo, tá? E cuidado lá com Thomas Toquemata, tá? Ué, Chico, por que você não me falou na hora? Ah, porque não estava na hora, lá não era a hora de falar, não, agora é. E outros espíritos começaram a se comunicar, ó, gente, cuidado que Uberaba está com uma legião aqui de inquisitores, tá? Cuidado, e o chefão está aqui. Né? O chefão era o Thomas Torquemada que estava no menino. Qual a ligação de Torquemada com o menino? Meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpa a demora, que aconteceu um problema aqui comigo, me atrapalhou aqui.
vamos fazer a segunda parte do, do livro Sobre as Cinzas do Tempo. Na primeira parte eu terminei onde dizendo que qual a ligação de Thomas Torquemada com o Paulinho. Acontece que na época da Inquisição, Thomas Torquemada, inquisidor-mor da igreja, era um frade, ele tinha uma namorada e tinha um irmão. Acontece que parece que esse irmão dele traiu ele com a namorada dele e gerou uma criança. Por incrível que pareça, a criança, o Thomas se apaixonou pela criança, mas não engoliu a traição. Pegou a mulher, levou para os calabouços da igreja, pegou o irmão, levou também para os calabouços da igreja, e lá teve um carinho especial com os dois. Por exemplo, furou os olhos dos dois e arrancou a língua dos dois. E mais uns trabalhinhos lá que foi feito com a ajuda de equipamentos lá, não muitos convencionais. Depois disso, não satisfeito, foi para a fogueira. E o Thomas se apaixonou por essa criança. A criança veio a desencarnar, teve outras encarnações, o irmão também teve outras encarnações, a mulher também teve outras encarnações, mas o Thomas não. O Thomas era o Todo-Poderoso. Lógico que quando ele desencarnou, ele desceu direto, devido à vida errada que ele teve, de julgar todo mundo, condenar todo mundo, levar muita gente à fogueira. Aí a gente pergunta, como é que Thomas Torquemada, mesmo sendo um mago negro, estando nas trevas, ele conseguiu localizar Paulinho nessa encarnação? Acontece o seguinte, as trevas, o mago negro Thomas Torquemada localizou o espírito que estava como Paulinho, e isso se procedeu através do cheiro vibratório e que foi localizado através de aparelhos eletrônicos que as trevas têm, e varre em determinadas distâncias até localizar o cheiro vibratório do, do espírito escolhido, no caso, o Paulinho. Tá? Que nessa época ele estava com o Paulinho. Então é dessa maneira que eles localizam o cheiro vibratório. Todos nós temos um cheiro vibratório característico. De primeira encarnação até talvez depois de um Cristo. Lógico que o cheiro muda de acordo com cada encarnação e cada proceder da pessoa. Aí ele localizou, começou a acompanhar o Paulinho onde estava. Na fazenda que ele estava, pegava fogo nas coisas. Onde ele passava, botava a mão e pegava fogo nas coisas. Animais já apareciam mortos. O pânico gerou na região. Foi aí que pegaram o Paulinho. Mais de 20 capangas. Conseguiram amarrar ele e levaram em diversos pontos. Ninguém quis e acabou sobrando para o doutor Inácio. O doutor Inácio, como eu já falei na primeira parte, pegou e adotou essa criança. Criança não, um rapazinho. Mas o doutor Inácio sempre foi um coração muito bom, gostava muito de bicho, adorava gato. Adorava, não, adora, que até na Colônia Esperança ainda tem gato lá. E aconteceram, por exemplo, uma passagem com gato, ele tinha uns gatos lá, houve um acidente lá com um gato, e o gato veio perder a perna. Ele cuidou, ele, Manuel Roberto, cuidava desse gatinho e tudo, com carinho e tudo.
E o gato não resistiu, desencarnou. Tempos depois, Manuel Roberto chega lá chamando ele. Inácio, dá uma olhadinha aqui, uma coisa interessante que aconteceu. A gata pariu os gatinhos. Esses gatinhos, em um desses gatos, tinha um gatinho manco sem a perna traseira. Que os dois, praticamente, quando se olharam, se reconheceram. Comigo aconteceu uma coisa aqui interessante. Eu também adoro gato. Nessa época, eu tive 50 gatos. Não ultrapassei ele, Inácio tinha mais. Aí a mãe sai aqui para poder levar os gatinhos no mato, para poder ensinar a caçar. E um deles demorou para poder atravessar a rua. Chegou um carro aqui, passou por cima do gatinho, arrancou a perna dele fora, só ficou presa por uma pele. As criançadas vieram aqui toda. Seu Fernando, o gato, tem que ter um gato, meu filho, desembucha, o gato, eu não consegui pegar. Então tá, não conseguiu pegar, vamos pegar de frente. Peguei uma caixa, peguei um pano. Né? Quando eu cheguei assim, o gatinho estava chorando de dor atroz na vala aí da rua. Eu parei, cheguei perto dele. Ô, fulano, papai tá aqui, tá calminha, papai tá aqui para ó, papai vai te pegar, mas pelo amor de Deus, papai só tem essa mão, não morde essa mão não, tá? Que essa aqui é para poder te acudir. Peguei assim com cuidado, botei na caixa. Quando eu olhei para baixo assim, a mãe e os outros irmãozinhos tá tudo olhando para ele. Peguei, levei a caixa, botei aqui na minha sala, tava cuidando dele e tudo. Aí a mãe ia todo dia lá para poder lamber ele, dar banho nele, cuidar dele, dar leite e tudo. E isso aí me doendo o coração, porque eu não sabia como fazer a perninha dele presa só pela pata traseira. Imediatamente, me bati o telefone para a Colônia Esperança, para Dr. Inácio Ferreira. Mas todo mundo diz que o telefone só toca de lá para cá e não daqui para lá. Mas dessa vez, eu acho que Papai Marabô permitiu, o telefone saiu daqui para lá, na seguinte mensagem: Doutor Inácio Ferreira, do Hospital Esperança. Por gentileza, eu sei que o senhor gosta de gato, o senhor pode me socorrer, que eu estou com um gato assim, 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 doente aqui, aconteceu isso e isso. Acabava e repetia: Doutor Inácio Ferreira, no Hospital Esperança, o senhor pode socorrer esse gato aqui para mim, que eu não tenho como cuidar dele e ele está sofrendo muito? Essa sequência de chamado, de pedido, eu fiz mais ou menos durante uns 2 dias, 3 dias. Descansava, ia comer alguma coisa e tal, voltava, mentalizava o Hospital Esperança, doutor Inácio Ferreira, para poder buscar. Não sei o que aconteceu. 3 dias depois, a mãe entra para poder, sobe entra dentro da caixinha para lamber a cria e dar leitinho para ele. Ela deu um uivo de dor que parecia que estava rasgando o meu coração. Aí eu larguei tudo, fui lá correndo para poder ver. Na hora que eu tirei a gata-mãe, na hora que eu botei a mão no gatinho, o gatinho estava gelado. Doutor Bezerra, doutor Inácio Ferreira, do Hospital Esperança, muito obrigado por ter recolhido esse gatinho daqui. Muito obrigado. Cuida do espírito dele para mim, por gentileza. E assim foi feito. Né? Foi, desencarnou e tal, e a vida aqui seguiu. Doutor Inácio Ferreira, ele, quando estava no Hospital Esperança, como eu falei, ele gostava muito de gato. Chegar na hora da refeição, do almoço, aliás, de manhã e de noite ele fazia isso. Na hora do almoço ele não dava comida para os gatos, não, mas de manhã ele chegava, a primeira coisa que ele fazia quando ele adentrava a sanatório de Uberaba, ia direto para a cozinha com os gatos todos indo atrás dele. Chegava lá, abria um monte de lata de sardinha para a meninada toda comer. Era uma farra, de manhã e de noite. Tá? E isso daí também, ele tinha esses gatos todos, por quê? Porque o gato, ele é místico, tá? Então, 10 minutos, o programa aqui só está pegando mais ou menos 10 e 12 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos cortar essa segunda parte
E eu vou continuar na terceira parte a cada 10, 12 minutos, mais ou menos, tá? Muito obrigado, muita paz, que Jesus nos abençoe e vamos para a terceira parte. Como eu estava falando, o gato é um animal místico, ou mítico, conforme muita gente fala. Eu tiro por aqui, pelos meus aqui. Por exemplo, eu estou às vezes aqui com triste, aborrecido, aconteceu alguma coisa comigo aqui, que eu moro sozinho. Hoje eu não tenho muito, só tenho 4 gatos só. O Júlio Estressado, que é um gato amarelo, Romeu e Julieta, que é dois gatinhos pretos, e o Janjão, que eu sempre pensei que fosse gato, mas na verdade não é Janjão. Continua sendo Janjão, mas é fêmea. Que quando as gatinhas Romeu e Julieta, a mãe desencarnou, que é tudo a mesma família, eu estranhava, poxa, gato tomar conta de gato, um gato pequeno, abrir a perna para poder os gatos ficar mamando o quê no macho? Nunca vi isso na minha vida. O gato macho saía para poder caçar, trazia comida para os gatinhos, até o dia que o gato macho ficou grávida e teve 2 gatinhos e ela comeu. Aí eu fui ver que era fêmea. Por aí você imagina, tá? Mas voltando ao assunto. Às vezes eu tô aqui chateado, tô triste e tal, chorando, me engano, porque caiu minha vibração. Papai Marabô sempre falou, não deixa cair sua vibração, meu filho. Papai Capa Preta, mesma coisa. Não permita que sua vibração caia. Né? Seja igual um bambuzal. Dobra, mas não enverga. Ou dobra, mas não quebra. Imediatamente os gatos pulam tudo em cima de mim. Fica se esfregando em mim, deita e tudo. De repente eu olho assim, só tem 3 gatos aqui ou 2 gatos. Que Romeu e Julieta quase não sai, que ainda é pequeno. Está começando a sair agora. Mas do Júlio sai e Janjão também sai. Aí demora um pouquinho, quando eu vejo já está todo mundo aqui comigo. Por que que eles saíram? Eles já absorveram toda a carga negativa que veio para cima de mim. Eu moro do lado de uma área verde, do outro lado é mangue. Eles vão para lá, se esfrega lá no mato e volta. No fato do gato se esfregar no mato, ele descarrega toda a energia negativa que ele pegou comigo, ele leva para a mãe natureza. E em troca, a mãe natureza abastece ele com energia positiva. Então ele volta para poder transmutar essa energia positiva para mim. Infelizmente, tem muita gente que não compreende isso e não gosta de gato. Tá? Mas o doutor Inácio sabia disso. E ele tinha isso no hospital e precisava ter. Porque mesmo o sanatório de Uberaba, sendo um hospital que, que tem muita vibração negativa dos irmãos equivocados na loucura, ele precisava descarregar, fazer limpeza disso de uma forma natural. E a melhor forma que tinha era ter gato. E fazer assim direto, cuidar dos bichinhos. Aí, vamos voltar ao caso do Paulinho. Paulinho, depois que ele ainda estava sob a pressão de Torquemada, ele estava preso. O Inácio ia lá, conversava longas horas com ele. Na verdade, não é bem ele que está conversando. Está conversando com o Thomas, né? Tentando doutrinar e tudo, mas Thomas Torquemada não podia fazer nada no momento porque ele estava unido. Já estava na espécie de uma simbiose já com Paulinho. E, mas mesmo assim, vamos conversar porque eu estou conversando com A e serve para B. Aí passava lá, todo dia para lá, tinha aquela hora certinha que ele ia para lá para conversar, dialogar, e acabou começando a tomar uma certa amizade com Paulinho, não com Thomas. Ele, nesse meio tempo, estava aguardando chegar numa quarta-feira para que pudesse fazer uma reunião, a reunião de tratamento dos pacientes lá. Já toda quarta-feira. Fazia parte dessa reunião o doutor Inácio Ferreira como o doutrinador, vamos botar assim. Doutora Maria, ou doutora não, a senhora
Maria Modesta Cravo, que era a dona Modesta, que era uma médium magnífica. Ela via, ouvia, sentia tudo que ela podia acontecer, ela fazia. Manuel Roberto, que dava assistência lá na hora que o barco pegava fogo. Doutor Dilon Fernandes, que estava lá direto também, como doutrinador da Casa do Cinza, estava lá também para poder ajudar. Houve uma primeira reunião lá, bom, mas Torquemada não deu as caras lá, nem apareceu por lá. Eles ficaram tristes e foram embora. Na outra quarta-feira, o espírito de Thomas Torquemada aparece lá, embora estava preso dentro do sanatório. Começou a conversar e tal, e a Modesta, muito agitada, muito em pânico, começou a chorar. Na mediunidade dela começou a chorar, o Inácio fez um sinal, Manuel Roberto e Odilon chegaram para poder, a uma certa distância, da transmissão de energia, dar passe para ela e tudo, ela chorando e tudo, e chama o Inácio. O Inácio chegou para poder fazer. Na hora que chegou, a dona Modesta defere um tapa na cara do Inácio com toda a força. Tá? Todo mundo estranhou. Aí vem aquela gargalhada das trevas. Você está pensando que está lidando com quem? Tá? Sou eu que estou cuidando do meu menino aí, já que vocês me prenderam aqui, eu quero sair daqui. Eu tenho que cuidar dele, eu tenho que me vingar da mãe dele, eu tenho que me vingar do pai dele. Seu Juliano, que era pai do Paulinho, era o irmão do Thomas Torquemada na época da Inquisição. A dona Maria, que era a mãe do Paulinho, era a irmã era a namorada de Thomas Torquemada na época da Inquisição. Então ele não entendeu como é que ele matou e eles estavam vivos aqui de novo. Através do cheiro vibratório localizou eles. Tá? Depois ela veio a desencarnar, mas não foi questão do Thomas Torquemada. Tá? Foi outros problemas que aconteceram lá. Aí ele se preparou mais, a Dona Modesta já com medo, não deixava ele se afastar, chegar perto, e ele tentou começar a conversar com ele, porque isso aí não era espírito para doutrinar, isso era espírito para conversar. Embora numa reunião mediúnica está cheia de espíritos de luz para ajudar isso aí. E ela muito nervosa, aquela reunião foi muito tumultuada, não deu nem para poder acudir outros pacientes lá. Depois que acabou a reunião, eles iam para a cozinha, ficava até altas horas da madrugada, conversando, explicando, dialogando o que aconteceu, como é que foi, o que você sentiu, o que deixou de sentir. A dona Modesta chegou para ele e falou assim: Inácio, me desculpa aquele tapa, eu não consegui segurar, o negócio foi inesperado. Ele disse: não tem nada não, eu sei que não foi você e tal, mas me conta o que aconteceu. Ah, eu estava vendo um padre, um frade, em cima de uma carroça, com uma corrente muito grande, em ouro, com um crucifixo muito pesado de ouro no pescoço, tá? E vendo, sentindo cheiro de carne queimada na brasa, carne humana, vendo aquelas fogueiras todas da Inquisição e tudo, foi um terror danado na hora que ele chegou e tomou. Fazendo um adendo. Em um dos socorros espiritual, eu queria relatar esse socorro, mas Papai Capa Preta me aconselhou que eu não divulgasse isso, ficar só como experiência própria. Minha mãe, depois que desencarnou, tá? Ela, em vez de subir, ela desceu. Foi para um mosteiro franciscano e ela desencarnou em 2007, mais ou menos 2012. Papai Marabô chegava aqui para mim: Fernando, se prepara para o transporte agora. Quando eu vi, eu já estava fora do corpo. Eu nunca vi ele, eu nem sei como é que ele é aqui. Mas eu conheço a vibração dele, eu conheço a voz dele. Para uma dessas viagens, ele chegou para mim e falou assim: parou mais ou menos 500 metros de altura aqui da minha casa,
passou a mão na minha frente, na frente. Eu senti uma sombra passar a mão assim na frente dos meus olhos. Você está vendo a sua casa, a região? Tô vendo sim. Está vendo aquela igreja ali, que eu tenho aqui em frente à minha casa, tem uma igreja, Assembleia de Deus. Eu sempre criticava ela, que eles procuravam saber a hora que eu ia fazer o meu culto aqui, para justamente fazer o culto deles também, virava os microfones para usar as caixas de alto-falante para cá, para não deixar eu me conectar com as trevas, só eles se conectar com a luz. Quando foi assim, eu resolvi desistir, resolvi fazer meu culto lá, todo dia, porque eu precisava ficar de manhã, entre meia-noite e meia-noite e meia que eu fazia. Aí ele chegou e falou assim, tá vendo essa igreja que você critica aí muito? Tô sim. Ó, presta atenção, tá vendo os guardas na porta? Tô. Isso aqui e tua casa é a mesma coisa. Pronto de socorro espiritual. E eu ainda não tinha o pronto de socorro espiritual que tem hoje aqui em cima da minha casa. Tá? Que recentemente, o, através do Pai Inácio, Pai Joaquim, Pai Benedito e Pai João, me pediram autorização, porque Jesus pediu autorização para fazer um micro pronto-socorro espiritual aqui em cima. Eu concedi, lógico que foi Jesus que autorizou a casa espírita construir essa casa, nada mais justo que fazer isso. Aqui não entra espíritos trevosos, porque eu sendo médio de arrasto, eu trago muita gente para cá. Eu vejo, na hora que eu estou orando, estou resgatando, eu vejo o pessoal tá. Ultimamente estou resgatando aqui muito índio, aqui da região aqui de Anchieta, Espírito Santo. Tá? Então, aqui é um pronto-socorro que pega espíritos, manso, desencarnou e não sabe que desencarnou. Já deu 12 minutos e vamos continuar no outro áudio, tá? Então, como eu falei, aqui em casa pega espíritos que a pessoa desencarnou. Tá? E não sabe essas pessoas que não tem nem maldade. Tá? E me mostrou o funcionamento dessa igreja. Falei, agora você muda o horário, não espera eles mudar, não. Sim, senhor. Aí me levou, eu fui para a cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, que eu considero a minha primeira cidade natal, embora eu nasci no Rio de Janeiro, na antiga estado da Guanabara. Depois eu fui morar, uns 10 anos mais ou menos, eu fui morar em Petrópolis. E lá eu fiquei até quase 30 anos. Aí eu cheguei na cidade de Petrópolis, Avenida do Imperador, aquela avenida comprida, com o Rio Piabanha ali no centro. Me recordava dos locais certinho, do polo e tal, a sequência toda e tudo. Só que Petrópolis estava um pouco diferente. Aliás, minto, antes de chegar ali, eu cheguei em Petrópolis, oh, beleza, deixa eu matar a saudade. Aí eu fui na Colégio São José, onde eu estudei. Eu fui em outro lugar lá também, onde eu morei, ali na Avenida Roberto Silveira, no edifício lá Imperial, lá. Cheguei lá, matei a saudade, Palácio de Cristal, matei a saudade. Quando eu estou entrando dentro da Catedral São Pedro de Alcântara, a Catedral de Petrópolis, tá? Uma catedral em estilo gótico, linda aqui dali, já inclusive até fiz um desenho dela uma vez. Pois daqui eu vou lá para a Rua Dom Pedro, matar a saudade da minha casinha lá. Aí eu escuto aquela vozinha delicada na minha cabeça. Meu filho, você está aqui a trabalho, não está aqui a turismo não, tá? Sim, senhor, botei o rabinho entre as pernas e fui trabalhar. Imediatamente já estava na Avenida 15 de Novembro, na minha época que morava lá, hoje chama-se Avenida do Imperador. Então eu estava passando lá e tudo, e vendo viadutos com carros passando no viaduto, coisa que não existe isso em Petrópolis, o povo trabalhando, indo trabalhar normalmente, muita madeira, tá, com a chama viva, brasa com chama viva, e também senti muito cheiro de carne humana assada ali. Tá? Aí eu saí procurando de correio em correio, que só tinha uma agência de correio, mas nessa época tinha mais de 50 agências. Em cada agência eu perguntava, você conhecia fulano de tal, que era minha mãe? Até que uma me indicou, aí foi, mas aí já não veio mais o caso. Aí, voltando para o diálogo, a, a Maria Modeste falando
desse mesmo cheiro que eu senti da carne humana sendo assada na brasa. E ela falou, e o Inácio aconteceu aquilo todo. Acabou daqui e tal, todo mundo foi para casa e tudo passou. O Inácio era muito a favor de a pessoa estar nervosa, ele tinha um remédio magnífico para a pessoa. Você está nervosa? Está sentindo mal? Está passando mal, não está conseguindo trabalhar, fazer as coisas? Ótimo, vem cá, fulano. Pega a vassoura, vai varrer essa área. No instantinho, tá? Inclusive o Carlos Bacelli até fala isso, que até no Hospital de Esperança o paciente está meio rebelde lá, ele dá o remédio da vassoura, vai varrer a área tal que você melhora. E melhorava. Aí pegava o Paulinho, soltou ele e tal, começou a treinar ele e tal, conversar, doutrinar e tudo. Já sabe quem é o espírito que está acompanhando. Esses espíritos das trevas não gostam que o aparelho deles, ou a alimentação deles, vá trabalhar. Porque se trabalhar, ocupou a cabeça, se ocupou a mente, eles não chegam perto, então eles não gostam. Eles gostam que fique na orgia, no alienado, sem trabalhar, sem nada, sem ocupar a mente, para que eles possam se aproximar. Aí pegou a vassoura, dava para poder limpar e tudo. Vai varrer o pátio do sanatório. Sanatório cercado de muros altos, não tem como fugir, a princípio. De repente o Inácio estava na casa dele, Manuel Roberto liga para ele e fala assim, doutor Inácio, Paulinho sumiu, desapareceu daqui. Inácio vira imediatamente e foi assim, procura ele em tudo que é lugar que ele não pode fugir. Não. Em último caso, chama a polícia para poder buscar ele. Mas para chamar a polícia, deixa que eu chamo. Aí chega, foi correndo para lá e tudo, chega lá, procura Paulinho, tudo que é gente, nada de encontrar Paulinho, sabe? De repente ele escuta um miadozinho. Frá! Quando o Manuel Roberto vai atrás do miado, o miado é o seguinte, Paulinho está sentado embaixo de uma árvore, se divertindo, pegou e colocou duas estacas formando uma cruz, tá? Apoiou ela, não me recordo como que ele apoiou ela, pegou um gato, amarrou as quatro patinhas dele ali e estava querendo furar a vista do gato para botar fogo no gato, lembrando o tempo da Inquisição. Imediatamente eles conseguiram pegar o gato e não chegou a furar a vista do gato. Mas agora você imagina o pavor que o bichinho estava. Aí pegou ele, volta para a cela de novo e tudo, vamos doutrinar mais ainda. E assim foi indo. Quando o Paulinho começou a melhorar de novo, Paulinho, você trabalha em fazenda, eu tenho meu jardim aqui, o jardim de modo geral, todo o jardim aqui do sanatório está feio, está maltratado, cheio de mato. Você gostaria de tirar aqueles matos para mim? Que eu não sei mexer nisso, não sei nem separar um mato de uma planta. Ah, sim, gostaria sim, senhor doutor, gostaria sim. Então vai para lá, vai trabalhar. Em menos de um mês, os jardins do sanatório estavam lindos. E tinha também, de início, ele chegava assim, encontrou um balde cheio de guimba de cigarro. Eu não sei se eu já falei isso, mas na minha época de infância, de juventude, a guimba de cigarro é aquele toquinho de cigarro que quando a pessoa acaba de fumar e tal, normalmente joga no chão e pisa ali, larga lá para os outros poderem limpar. E o Inácio fazia e jogava as guimbinhas de cigarro todas no canteiro. Aí ele juntou de tudo, botou um canteiro limpo. Uma vez, porque ele está trabalhando, ele atrapalhou o contato dele com o Thomas Torquemada. Porque está trabalhando e está ocupando a mente. Se está ocupando a mente, as trevas não tem como chegar perto dele. Mas o Torquemada não queria o mal do Paulinho. O Torquemada estava querendo proteger ele. Lógico que queria desencarnar para levar lá para as trevas para poder cuidar dele com amor, com carinho.
que mesmo sendo um mago negro, mesmo sendo um espírito altamente trevoso, de uma forma diferente existe o amor ainda. Então, estava tentando fazer isso. Mas uma vez que ele entrou no sanatório, já não tinha mais condição de voltar. E com o Inácio Ferreira e toda a espiritualidade de luz trabalhando ali, dificultou mais ainda. E foi indo e tal, cada doutrinação que passava, cada caça-feira que passava, o Thomas já chegava mais manso, até que começou um diálogo mais fraternal entre Inácio Ferreira e Thomas Torquemada. O seu Juliano começou a estranhar, meu filho melhor, não precisava estar amarrado, falar com os outros. A mãe chegava, assim mesmo, ela era meio brabo lá, os dois entraram lá por causa do Thomas Torquemada, não gostava da mãe dele, Dona Maria, tentava matar e tal, mas já estava mais sociável. Aí, futuramente, a mãe desencarnou por outros motivos. No desencarne, lógico que outros espíritos levaram ela lá para baixo. Mas o Thomas já chegava junto do São Juliano e já não fazia muito, se afrontava muito para poder se vingar. E foi indo, o tempo foi passando. Um dia, seu Juliano traz da roça para visitar ele e trouxe a menina Mariana, a namoradinha dele de infância. E essa Mariana serviu maravilhosamente como um degrau para poder ajudar na recuperação dele. Ele já estava fazendo mais trabalho lá dentro, já estava mais associado. O problema não era amansar o Paulinho, o Paulinho. O problema era amansar a fera. E a fera estava sendo amansada. Até no ponto que Thomas conseguem, Inácio e os espíritos da luz conseguem separar Paulinho, Paulinho do Thomas Torquemada. Aí já ficou mais fácil de trabalhar ainda. A espiritualidade já passou um passe magnético e adormeceu o Todo-Poderoso, Thomas Torquemada, né? Ele ficou quietinho lá. Então, uma vez que ele está dormindo lá, vamos trabalhar no Paulinho. Tá? Aí deu praticamente 11 minutos, vamos para também fazer outro vídeo, porque senão vai me dar trabalho de ficar cortando esses vídeos. Tá? Muito obrigado, muita paz. Vamos para terceira, quarta, acho que é quarta ou quinta parte, não, quinta parte agora. Pronto, vamos continuar na quinta parte. Então, uma vez que a espiritualidade adormeceu o Thomas Torquemada, já foi uma pré-anestesia para a reencarnação do Thomas Torquemada. Aí ele ficou deitadinho lá no canto dele, quietinho. O Paulinho, a princípio, continuava na mesma cela que ele. Tinha duas camas. Foi colocada uma segunda cama. Uma o Paulinho estava deitado e a outra o Thomas Torquemada estava deitado. Aí o Inácio começou a trabalhar, todo mundo, o sanatório inteiro começou a trabalhar com o Paulinho e tudo. O Paulinho sente vontade de ir na fazenda dele, fazenda do pai, visitar o pai, visitar a mãe, antes de desencarnar. Aí pensou e tal, o Inácio consultou Maria Modeste consultaram a espiritualidade. Vamos fazer o teste. Autoriza ele. Ah, no dia que o pai veio para poder pegar ele, ele ficou feliz da vida. Mas só que acontece o seguinte, Paulinho, você vai com seu pai e Mariana, mas você não vai sozinho. Manuel Roberto vai te acompanhar. Tá? Ah, ou dessa maneira ou nada feito. Não, então aceito dessa maneira. Então foram, passaram lá e tudo. Mas mesmo assim, ainda dava problema. Onde ele passava, algumas coisas pegava fogo. Então, não precisava ser o Torquemada, mas sim
da súcia dele. Aí passou e tal, foi muito útil, muito válido aquilo dali. E ele cada vez mais apaixonado pela Mariana, Mariana por ele. Ela ia visitar muito ele no hospital, eles voltaram, aí depois dessa viagem eles voltaram para o sanatório, continuou trabalhando e tudo. E o Inácio se apaixonou por ele. Aí se dedicou para ele tudo como se fosse a grande obra do Inácio. Foi indo, de repente o Paulinho chega para o Inácio, junto com Mariana, e fala com ele que pediu autorização para poder se casarem. Ah, foi uma alegria muito grande, tudo. Se casaram dentro do sanatório. Tá? Quem fez o casamento foi o padre Inácio Ferreira, porque a igreja católica não botava os pés ali dentro, não. Aquilo é o manto do demônio, não botava os pés ali dentro. Ele continua sendo tratado e tudo, melhorando cada vez mais. Thomas Torquemada já estava dormindo lá direto, se preparando para reencarnar. Aí o, o Paulinho, Mariana e tal, indo, organizaram o casamento, portrait de casamento. E depois a Mariana já estava grávida. Eu não me recordo, aí eu já não me recordo muito bem como é que foi a transação, mas a criança nasceu. A criança nasceu, era o Thomas Torquemada que reencarnou. É lógico que devido ao proceder desse frade, 400 e tantos anos desencarnado, mais de 10.500 pessoas que ele mandou para a fogueira, fora muita tortura que ele pessoalmente fazia por gosto, embora que em da parte do livro diz que Thomas Torquemada era uma criança amorosa, a mãe adorava ele, tinha muito carinho, até que ele entrou para a igreja e aconteceu algo dentro da igreja, que eu não me recordo, que ele chegou até o cargo de inquisidor mor. Ele que mandava e desmandava. E na época da Inquisição, não era só culpado que ia para a fogueira, não. Se um vizinho não gostasse do outro, se estava devendo dinheiro para o outro, era o suficiente para poder fazer a denúncia para a igreja. A vítima era presa imediatamente e levada aos porões da tortura para depois matar na fogueira. Mas por que eles matavam na fogueira? Isso é uma coisa interessante, né? A igreja matar uma pessoa na fogueira, por um motivo muito simples. A ignorância era tanta que dizia o seguinte, que Jesus falou que enquanto cair uma gota de sangue na superfície do planeta Terra, não ia existir a evolução aqui, ia existir o amor pleno. Então a Igreja Católica Romana, aliás, a Igreja Católica Romana, como uma fiel escudeira de Jesus, tá? Ela seguiu a Bíblia ao pé da letra e botou matar todo mundo na fogueira. Ah, mas não é a mesma coisa? Não, é e não é. Porque se você matar uma pessoa, der um tiro na pessoa, esfaquear a pessoa, matar a pessoa, o sangue vai escorrer e vai cair no chão. Mas queimado, não. Queimado, o sangue não cai no chão. A pessoa está amarrada na fogueira, está pegando. Na hora que começa a aquela brasa toda, o sangue começa a ferver dentro das veias da pessoa. A pessoa viva, lógico, né? Que não ia ter graça para eles fazer com a pessoa morta, desencarnada, fazer só com o corpo material. Então, então o sangue começava a circular dentro da veia da pessoa e começava a ferver. E na hora que fervia, explodia as veias e explodia no corpo e saía. Uma vez que os guinchos de sangue
saía do corpo da vítima, era consumido imediatamente pelo fogo. Então não caía sangue no chão. E não caindo sangue no chão, essa turma dos inquisidores estava na cabeça deles seguindo a lei do Cristo. Não pode deixar cair o sangue no chão, porque enquanto cair uma gota de sangue na superfície da terra, não haverá amor aqui. Se ele queimou a pessoa e o fogo consumiu, o sangue não caiu no chão, então eles estavam dentro da lei. Segundo, foi essa a explicação que eu tive, inclusive, de um padre. Tá? Que a última vez que eu soube, o padre já tinha virado bispo, que eu, inclusive, isso foi, se não me engano, foi o padre Paulo César Danrecheder, se não me engano. Que padre, em latim, quer dizer padre. Ele foi meu professor e o padre da Catedral São Pedro de Alcântara, em Petrópolis, Rio de Janeiro, na época que eu morava lá e estudava lá o primário, o ginásio. Esse padre, quando eu fiz 16 anos, minhas tias me fizeram pagaram uma viagem para mim, perguntaram, o que você quer como debutante? Uma festa, no caso no Santa Paula Quitandinha Clube, em Petrópolis, no Hotel Santa Paula Quitandinha Clube, ou você quer fazer uma viagem? Eu quero fazer uma viagem. Então, houve uma vaquinha dentro das minhas tias lá e tudo me fizeram uma viagem para a Europa. Eu passei em vários países, só não passei em Portugal, passei em Espanha, Itália, França, Áustria, Áustria, que mais? Viena, Áustria, Suíça e Inglaterra, parece. Em Londres eu peguei o avião e voltei pro Brasil. Quando eu passei em Roma, no hotel que eu estava, eu escuto uma voz assim, Fernando, o que você está fazendo aí? Na Itália, alguém me chamar, que me conhecer? Quando eu olhei assim, quem é que estava lá? Padre Paulo estava lá. Ô, Padre Paulo. Padre não. Dobra a língua. Bispo Paulo. Mas você continua sendo padre também para mim, do mesmo jeito. Aí sentamos, conversamos e tal, me contamos as novidades e tudo. Eu vi e falei assim, poxa, eu gostaria de conhecer o Papa, tem condição? Ele disse, é meio difícil, mas eu vou estar com ele. O senhor vai estar com ele quando? Estava assim. O senhor levaria para ele uns negócios que eu comprei aqui para poder ele benzer? Tá? Levo sim, com todo prazer. Eu tinha comprado, acho que 4 correntes com crucifixo, terço, né? Aquelas bolazinhas cristalizadas e 4 moedas, que foi no ano santo, se não me engano, foi em 75, que era o ano santo. Aí dei aquilo tudo para ele levou e tal. Tá aqui. O padre, não me recordo qual é o papo que está lá. Ele benzeu isso para você. Ficou feliz da vida e tudo. Agora o senhor benze aqui. Não posso, porque o Papa já fez isso. A sua santidade, o Papa benzeu, ó. Ele benzeu aqui a metade. A outra metade está sem a benção. Eu quero que o senhor passe aí para mim. O padre ficou todo feliz, foi lá, benzeu e tudo. E um outro lance que aconteceu aqui, disso tudo sobrou só um crucifixo que eu tinha. Porque a ex-mulher destruiu o crucifixo inteiro, que era lindo. Tá? Só sobrou aquela cruzinha só. Aí eu cheguei, houve uma situação aqui em Anchieta e tal, que para variar a Igreja Católica me socorreu, antes de conhecer os mentores. Isso aí já tem a benção de um bispo, de um papa. Fernando, então sinto muito, mas não posso fazer nada, porque já tem as duas autoridades máximas. Ô padre, o senhor está ruim da visão, cara, o senhor está bebendo, tá? Tá bem esse pedacinho aqui, ó? Esse pedacinho aqui não tem oração nenhuma, o senhor pode fazer oração para ele? Minha filha, meus filhos ficaram felizes da vida, foi lá, benzeu e tudo. Padre Adriano Piguetti, aqui de Anchieta. Hoje ele está aposentado em Salvador.
Salvador, Bahia. Mas é isso, então aconteceu esse negócio todo, tá? E vivendo e aprendendo, tá? Agora, vamos terminar aqui e vamos para a 506ª parte, tá? Continuação do livro sobre as cinzas do tempo, sexta parte. Como eu falei, Mariana teve um filho. Esse filho foi considerado não, o Inácio interpretou ele como se fosse um quasímono. Eu não sei o que quer dizer isso, mas ele dizia o seguinte: a criança, ele tinha cabeça, pescoço e o tronco. Não tinha braço, mas a mão era, parece, colada no corpo, as duas mãos eram coladas no corpo, e o pé era colado no corpo, não tinha perna e não tinha braço. É uma coisinha estranha. Então, a levar lá, a Mariana toda contente, toda, a cidade toda ia lá para poder ver a monstruosidade que nasceu. E a mãe, o amor de mãe, que é o amor mais puro que existe, é o amor mais próximo ao amor de Deus, não viu aquela coisinha, mas viu o filho amado que estava ali. Nada mais justo, doutor Inácio. Aqui, eu sei que aqui não é igreja, mas o padre, nós levamos para poder o padre benzer, o padre não benzeu. Será que você podia fazer uma oração para iluminar os caminhos do meu filho? Com certeza, Mariana. Não precisava nem falar isso. Paulinho já tinha falado que queria que eu fosse padrinho do filho dele. Eu já amo essa criança como se minha fosse. Reuniu Paulinho, Mariana, os funcionários do sanatório, Manuel Roberto, o Dion Fernandes, Maria Modesto Cravo. O Inácio faz do fundo da alma dele uma oração linda. Mas nessa de fazer, pegou a criança com as duas mãos, estendeu o braço acima da cabeça dele, oferecendo a Jesus esse irmão que tinha acabado de sair das trevas. Acabou ali, fizeram um lanche e tal, todo mundo feliz. Paulinho e Mariana voltam para a fazenda. O Inácio acabou dali, sentiu um cheiro de queimado na mão, cheirou, não aguentou aquele cheiro. Chegou lá embaixo da água, lá, meteu a água lá, passou sabão, mas foi sentiu o cheiro continuava forte. Passou detergente, passou tudo que tinha de material de limpeza lá no sanatório, o cheiro estava impregnado na mão dele. Esse cheiro de churrasco ficou na mão dele em torno de 15 dias. Daí em diante começou a dissipar. Tudo bem. Um dia, Paulinho saiu para poder trabalhar na roça. Seu Juliano saiu para trabalhar na roça. Mariana estava dentro de casa. Aí começaram a perceber que o paiol, não, como é que chama? Pavilhão? Não me recordo. Um local lá que guardava palha, guardava mantimento e tudo, começou a pegar fogo. Mariana grita que estava pegando fogo, os funcionários da fazenda estavam correndo lá com água para poder apagar e mandaram avisar o Paulinho e o seu Juliano. Nesse meio tempo que corre todo mundo para poder apagar o fogo, sai de não sei aonde, não sei quando, uma anaconda gigantesca, mais de 30 metros de comprimento, entrou pela cozinha
e saiu pela porta de entrada, só que no meio tempo passa no berço da criança e engole a criança. Devorou o espírito recém-nascido. Quando Mariana olha e vê aquela cobra gigantesca saindo da casa dela, deu um uivo que mãe não precisa estar perto para poder saber o que aconteceu. Deu um uivo. Todos vieram para poder acudir ela. Fazendo um adendo desse uivo que eu falei da Mariana. A Mariana não estava perto, mas sentiu que o filho tinha sumido. Vou botar o meu caso de novo para poder vocês entenderem o que é isso. Eu tinha 12 anos, mais ou menos, morava em Petrópolis, fui passar mais férias na casa da minha prima, em Teoflotone, Minas Gerais. Chego lá, ela coloca a macacada toda deitada no chão, botou um disco lá de relaxamento. Agora, crianças, nós vamos fazer um relaxamento, todo mundo vai aprender a meditar. De repente, quando começou a música, eu estou em pé, assim, olhando para o chão, meu corpo no chão, eu estou aqui. Que barato! Meu corpo está no chão e eu estou aqui. Quer dizer, se meu corpo está ali e eu estou aqui, eu podia estar em casa, em Petrópolis. Em frações de segundo, eu estava na minha casa. A empregada estava lavando louça, desatou se benzer lá, saiu correndo lá, gritando: Daninha, Daninha, passou um fantasma aqui na minha frente. Minha mãe estava enxugando a louça que ela estava lavando. De repente, ela para, olha dentro dos meus olhos. Imediatamente eu fui sugado para o corpo em Teoflotone. Detalhe: minha mãe estava encarnada, eu estava em espírito. Minha mãe me viu e olhou dentro dos meus olhos. Eu ainda senti ela falar para mim: meu filho, quando voltar nós vamos ter uma conversa muito séria. Minha mãe desencarnou em 2007. Até hoje eu estou esperando essa conversa. Tá? Para vocês verem o que é bicho-mãe. Tá? Mãe é tudo e não é nada. Mãe é padecer no paraíso, de Coelho Neto. Tá? O finalzinho do verso de Coelho Neto. Ser mãe. Então, Mariana gritou. Todo mundo viu a cobra, sai correndo, todo mundo sai correndo a cavalo, tudo atrás da cobra. Quando chega perto do pântano, não sei se mataram a cobra a facão ou a tiro. Aquela cobra gigantesca, imediatamente, seu Juliano e Paulinho sobem em cima da cobra, por isso você imagina o tamanho dessa cobra, e rasga a barriga dela e pega o, o filhotinho desencarnado, morto. O corpo não tinha sido mastigado pela cobra, simplesmente a cobra engoliu. Acaba a primeira parte da história sobre as cinzas do tempo. Essa cobra devorou Thomas de Torquemada. Era uma cobra nunca vista, olhos grandes, vermelho feito fogo. Vocês estão curiosos para saber o resto? Tem mais duas publicações de mensagens que eu recebi da Espiritualidade de Luz, de Aruanda. Na sequência desse livro eu vou publicar eles. Eu não publiquei para não quebrar a sequência da numeração. E publicar para vocês, que por enquanto não vai ter publicação no YouTube. Depois que eu publicar, eu vou fazer a segunda parte desse livro. Chama-se Do Outro Lado do Espelho. É o que vai acontecer, eu vou relatar o que aconteceu depois que eles me tiraram a criança da barriga da cobra. Desculpa ter feito certos adendos aqui, porque eu achei interessante esses adendos para vocês poderem comparar também, que não é só a história de livro, a história da vida real também se coincide. E que tenha ajudado a vocês a compreender melhor. Se vocês gostaram desse resumo, dessa resenha dissertativa que eu fiz,
quem entra em contato comigo, que eu digo, eu passo o endereço da editora que tem esse livro, e vocês compram esse livro que está muito mais detalhado, tá? E, além de estar mais detalhado, o doutor Inácio Ferreira tem uma peculiaridade muito grande de transformar tudo em piada. O drama que ele conta transforma-se em alegria e é cativante. E tem um detalhe muito sério: esses livros de Inácio Ferreira é muito perigoso a pessoa ler, porque ele vicia, tá? Livro de Inácio Ferreira vicia, tá? Meus irmãos, muito obrigado por tudo, muita paz. Se gostaram, leiam um livro. E se não gostaram, fica quietinho, tá bom? Que Jesus nos abençoe, que o Deus do nosso coração, o Deus da nossa compreensão, nos auxilie em tudo que a gente possa fazer. E principalmente nessa final de transição planetária, todos possam ter a sábia decisão da sua vida. Seja o trigo, pelo amor de Deus, não seja o joio. Porque a Nova Jerusalém, no quinto nível evolutivo, na quinta vibração, não se aceita mais maldade, não se aceita mais vingança, mais ódio, mais esperteza. É amor e fraternidade, a lei que rege na quinta dimensão. Muito obrigado, muita paz. Que o Deus do nosso coração e o Deus da nossa compreensão ilumine a cada um de nós, hoje e sempre.